Passando a bola aqui para o nosso digníssimo Luiz Eduardo, nordestino como eu. Então, isso para mim já tem um valor enorme. E o Luiz, para quem não sabe, ele está entrando agora no mundo privado aí, não sei como que foi antes, né, Luiz? Mas ele é amplamente conhecido por ser o xerife do xerife, que é o procurador-geral da ANEEL, que é a quem todas as consultas jurídicas da ANEEL precisam ser feitas para que possa dar segurança jurídica, dar transparência e para que tudo isso aconteça. O Luiz Eduardo, ele deixou de ser procurador-geral há bastante pouco tempo e ele entrou no escritório do Valde aí, mas ele é um profundo conhecedor, por óbvio, né, do mercado de energia brasileiro, mas também do mercado de energia mundial. E ele vai fazer um paralelo do que foi a abertura, como que é o mercado europeu hoje, que é um mercado que ele é mais aberto do que o brasileiro. Luiz, muito obrigado pelo seu tempo. Uma honra ter você aqui, uma autoridade aí no assunto e com tanto repertório, com tanto nível de detalhe, até porque, né, teve que esmiuçar todas as grandes brigas que tiveram aí no setor de energia nos últimos anos e, e é uma referência para todo mundo no setor, né? Obrigado, viu, Luiz? João, muito obrigado. Boa noite a todos e todas. Primeiro, eu queria agradecer, João, de forma muito efusiva, o convite que me foi feito por você, o convite feito de forma muito carinhosa. E eu não vou dizer que você é um mentiroso, mas você exagerou muito aí quando você falou de mim. Eu, de fato, estive como procurador-chefe da ANEEL durante quase 5 anos. Foi muita honra com que eu assumi essa tarefa, principalmente por estar ao lado de André Peptoni durante a maior parte do tempo, que foi diretor-geral, e depois com o diretor-geral, atual diretor-geral Sandoval. E eu tinha prometido para João uma viagem para a Europa, e eu vou entregar essa viagem para a Europa agora, nesse momento, porque a gente vai fazer uma pequena viagem no espaço e no tempo, para compreender como é que se deu a abertura do mercado de eletricidade no âmbito europeu, no bloco da União Europeia, que tinha 28 Estados-membros até a saída do Reino Unido, e agora tem 27 Estados-membros com mercados completamente liberalizados. E a gente vai ver também, João, que a abertura de mercado na Europa, nesses 28, depois 27 países, 27 Estados-membros, ela não foi uma medida isolada. A gente vai observar aqui na apresentação, que será bastante rápida, que ela foi uma medida muito bem estruturada, que fez parte de uma estratégia muito maior. E eu vou pedir licença para fazer uma apresentação de slides aqui. No meu computador, quando eu começar a projetar, eu vou deixar de ver vocês. Então, se alguém quiser fazer alguma intervenção, fique inteiramente à vontade para abrir o microfone e me interromper. Atualmente, eu sou sócio do escritório Valde Antunes Vita e Blattner, que fica aí perto da RZK, em São Paulo, e tem uma unidade aqui em Brasília e também no Rio de Janeiro. Antes de começar, João, eu queria primeiro fazer uma apresentação para quem tiver interesse de uma pequena bibliografia sobre direito de energia europeu. E aqui eu chamo a atenção para esse livro que está aqui no número 3. Um dos autores é o professor Christian Piloff, ele é professor na Universidade de Bonn, na Alemanha, foi meu orientador numa pesquisa que eu fiz lá na Alemanha, e ele esteve no Brasil em 2019 e recentemente participou de um webinar sobre hidrogênio verde quando eu estava na ANEEL. Um livro bastante interessante esse, Energy Law in Europe. E o quarto, que é o professor Quintalos, da Universidade de Helsinki, na Finlândia, um livro também bastante interessante sobre direito europeu. Quem tiver interesse sobre conhecer um pouco melhor sobre o programa alemão Energiewende, que é um programa de transição energética que veio num contexto de fortalecimento, de liberalização de mercado, mas também de uma grande presença do Estado no fomento à transição energética, tem também esses livros aqui que são bastante interessantes. Eu chamo a atenção para esse livro que está no item 2, que
é de autoria do professor Matias Lang, de sua esposa Annette Lang, que também estiveram no Brasil em 2019 em visita à ANEEL. Bem, inicialmente, João, quando a gente fala da política energética da União Europeia, o Tratado de Funcionamento da União Europeia, que é conhecido também como Tratado de Lisboa, esse tratado ele define as competências do bloco europeu, da União. Assim como a gente tem a União Federal lá, eles têm a instituição União Europeia, que é supranacional. E nesse tratado está estabelecido que a União Europeia, ela possui competência plena e absoluta em matéria de energia, exceto em relação a um tema, que é a definição da matriz energética, da matriz elétrica também. Então, isso justifica que em todos os assuntos de energia haja uma disciplina única estabelecida pela União Europeia por meio de diretrizes e regulamentos, e que cada Estado membro, cada país possa disciplinar de forma autônoma e divergente sobre a definição de sua matriz elétrica. Assim é que a Alemanha ela tem uma aversão à energia nuclear, ao passo que a França é uma grande adepta da energia nuclear. E no exercício dessas competências, essas competências normativas, a União Europeia ela traçou uma grande estratégia que se baseia em 3 vertentes. Primeiro, há uma grande confiança da União Europeia no estabelecimento na criação de forças de mercado no setor elétrico, que até então era monopolista. Essa é uma crença de que as forças de mercado elas são eficazes ao ponto de promover a adequada alocação de recursos. Um segundo eixo de competências são o fomento, o incentivo às energias renováveis. Isso tem uma razão histórica, porque os países da União Europeia, da Europa de um modo geral, não possuem tantos recursos naturais como os nossos. E, por fim, um eixo bastante importante, que é o estímulo, o fomento à eficiência energética. Então, quando se fala em liberalização no âmbito da União Europeia, a liberalização ela tem que ser compreendida num contexto maior, em que estão inseridos também o fomento às energias renováveis e também a eficiência energética. Então, quando a União Europeia ela possui um programa de criação de um mercado único no âmbito europeu, João. E quando a gente verifica por que há esse fetiche da Europa de ter um mercado único, é o seguinte: a própria União Europeia, o conceito da União Europeia em si, ele se fundamenta em 3 grandes liberdades, que é a liberdade de circulação de pessoas, ou seja, as pessoas podem circular livremente entre os Estados-membros. Há uma prerrogativa de livre circulação de capital, ou seja, o capital também pode circular livremente entre os diversos países da União Europeia e, por fim, livre circulação de bens e serviços. Então, daí o propósito da União Europeia de se estabelecer um grande mercado único, um mercado que possibilite o intercâmbio de energia entre os diversos países e permitindo a participação de todos os consumidores, sejam eles residenciais, comerciais ou mesmo industriais. A Europa possui atualmente algo em torno de 510 milhões de habitantes, quando considerados todos os países, e todas essas pessoas possuem atualmente, desde 2007, como a gente vai ver, acesso ao mercado liberalizado, ou seja, tem a liberdade de escolha do seu fornecedor. Isso não quer dizer que exerçam essa liberdade. Muitos dos consumidores têm permanecido com o supridor de última instância, ou então com o fornecedor incumbente que já se encontrava suprindo energia anteriormente. Quando se observa o que ocorreu na liberalização de mercados no âmbito europeu, até ali meados da década de 90, mas especificamente até o ano de 1996, os mercados eram exclusivamente nacionais, cada país tinha o seu regulamento, o seu tratamento a respeito da liberalização. Tanto é assim que a Inglaterra já era liberalizada e o continente europeu era basicamente explorado por monopólios de fato ou de direito. E existiam os campeões nacionais, como já tivemos aqui no Brasil. Em Portugal existia a EDP, que era a empresa estatal, era monopolista. Na França,
a EDF, na Itália, a própria Enel. Enfim, a Alemanha também tinha o seu campeão nacional. No entanto, com a primeira diretiva de eletricidade, que foi a diretiva número 92 de 1996, começou-se a União Europeia obrigou todos os Estados-membros a implementarem a sua diretriz e fazerem adaptação de sua legislação, das legislações nacionais, para se fazer uma transição do setor monopolístico para uma parcial abertura ao mercado. Ou seja, era um modelo que tínhamos no Brasil até recentemente, um modelo que apenas os grandes consumidores atendidos em alta tensão, com uma carga elevada, que podiam ter acesso ao mercado livre. Então, se parece muito esse momento da União Europeia, ali meados da década de 90, com o momento que o Brasil estava vivendo. Então, o Brasil, a liberalização do mercado no Brasil, ela começou a acontecer mais ou menos ao mesmo tempo que a Europa. Mais à frente, um passo mais ousado foi dado, um passo muito firme, que foi com a segunda diretiva de eletricidade, a diretiva número 54 de 2004. E nesse momento, ali em 2004, a União Europeia decidiu que haveria uma completa liberalização do consumo, inclusive residencial, de forma escalonada, a partir do ano de 2007. Então, a partir do ano de 2007, foi determinado que todos os Estados-membros liberalizassem seus mercados, o que foi concluído ali em torno de 2010. E, por fim, veio a terceira diretiva de eletricidade estabelecendo uma direção de constituição de um mercado único europeu. E foi aqui que, pela primeira vez, se buscou o fortalecimento do papel do consumidor, com a obrigação para que os Estados-membros promovessem a instalação de 80% de medição inteligente até o ano de 2020, o que se concretizou. Então, a Europa está concluindo a digitalização de sua rede agora nos próximos anos. A outra vertente, como já mencionada, a vertente das energias renováveis, também foi objeto de muita atenção pela própria União Europeia. A Diretiva de Energias Renováveis da União Europeia, a 28 de 2009, ela estabeleceu metas vinculantes para os Estados-membros alcançarem até 2020. Alguns Estados-membros alcançaram, outros não. Os que não alcançaram começaram a ser penalizados pela Comissão Europeia. E essas metas vinculantes que foram estabelecidas em 2009 eram conhecidas como 20-20-20. Por quê? Porque se previa a redução de 20% das emissões de gases de efeito estufa, um aumento de 20% de participação de energia renovável na matriz e ainda um aumento de 20% em eficiência energética. E é aqui, a partir dessa diretiva, que se busca desacoplar o crescimento econômico, o crescimento do PIB, do consumo de energia, algo que a Alemanha já pode verificar. O PIB da Alemanha já se eleva e o consumo de energia decresce em razão de medidas de eficiência energética. Ainda a respeito de energias renováveis, mais recentemente, ali no ano de 2018, foi editado um pacote de energia limpa para todos os europeus, que estabeleceu metas até o ano de 2030. Ou seja, o que se observa quando se fala de energia renovável no âmbito da União Europeia é que existe uma estratégia, existe um planejamento para se alcançar a neutralidade climática, com a emissão emissão zero de carbono até o ano de 2050. Então, isso é muito interessante, João, quando a gente faz um paralelo com o Brasil, que o que parece nos faltar é uma estruturação, é uma política melhor estruturada, uma política calcada em evidências, calcada em elementos técnicos e não apenas em discursos, em palavras vazias. Esse é um grande aprendizado que eu acredito que a gente pode extrair dessa experiência da União Europeia. E, por fim, o terceiro eixo da política energética e elétrica da União Europeia é a política de eficiência energética. Com a Diretiva de Eficiência Energética 27 de 2012, que foi revisada recentemente em 2018 pela Diretiva número 2002, se buscou fortalecer a posição do consumidor, com a possibilidade, se prevendo expressamente a possibilidade de concessão de incentivos fiscais, acesso a financiamento no âmbito europeu, prestação de informação tanto pelo Estado quanto pelos detentores da utilities e um incentivo a que o consumidor ele passasse a
ter um posicionamento ativo na relação com o setor elétrico, ou seja, não apenas ligar e desligar a luz e pagar as contas, mas modular o seu consumo, buscar melhores oportunidades de preço e, dessa forma, tornar o mercado mais competitivo. E essa é uma legislação tão detalhada, João, que lá na Europa existe uma diretiva para a eficiência energética em edificações, que é obrigatória de ser implementada pelos Estados-membros e traz padrões mínimos de eficiência energética para novas edificações. E aqui, fazendo uma pequena transição da União, do contexto europeu, e trazendo uma visão do universo alemão, eu vou falar muito rapidamente aqui sobre esse programa Energiewende, que é esse programa de transição energética. É uma grande marca do governo alemão, desde ali meados dos anos 2000, e até agora é um programa de muito sucesso. É um programa de tanto sucesso em que envolve investimentos tão elevados que esse programa, João, foi batizado de nosso Homem na Lua, ou seja, é como se fosse o Homem na Lua alemão, em comparação com o Homem na Lua americano, que em 1969, depois de muito investimento, conseguiu colocar o primeiro homem na Lua. Então, o Homem na Lua alemão é esse programa Energiewende. E o objetivo desse programa é descarbonizar por completo a economia num contexto de um mercado liberalizado, num contexto de um mercado em que o consumidor ele tem a opção de escolher o seu fornecedor a partir de fontes renováveis. Então, esse é um movimento muito crescente na Alemanha, e que o consumidor ele busca o seu fornecedor, que o seu fornecedor ele gere energia a partir de fontes renováveis, ou seja, uma certificação da energia que é comercializada. Então, esse programa, ele por sua vez, ele se divide em duas vertentes, que é investimento em fontes renováveis e eficiência energética, e possui metas até 2050, assim como os objetivos da União Europeia. E aqui tem uma frase que é bastante interessante, que pode até explicar o 7-1 que a gente levou da Alemanha, lá, aquele triste 7-1 que levamos em 2014, João. Eu fui lá em Düsseldorf, que fica perto de Bonn, onde eu fiz a minha pesquisa, no Museu do Futebol. E lá no Museu do Futebol tem as camisas, tem todas as vitórias da Alemanha, e está escrito lá numa placa, se referindo ao 7-1, com essa expressão, Gut geplantes halb gewonnen, que significa um bom planejamento é metade da vitória. Então, isso aqui quer dizer que o planejamento alemão, o planejamento europeu, ele tem sido uma grande chave para o sucesso da liberalização de mercado, da sedimentação das energias renováveis e do crescimento da eficiência energética. Então, até 2050, segundo esse programa alemão, 80% do consumo de energia elétrica a partir de fontes renováveis será alcançado. Haveria, como houve o desligamento do último reator nuclear em 2022, algo que muitos engenheiros falavam que era absolutamente impossível, inclusive meu pai, que é engenheiro eletricista, ele falava que isso era uma bizarrice. Então, os barrageiros, né, os engenheiros eletricistas aí mais antigos, acostumados à energia de base, eles viam com muito ceticismo essa medida e até viam como uma certa irresponsabilidade do governo alemão de sair da energia nuclear. E, por fim, a redução de emissão de CO2 entre 80% e 95% em relação ao ano de 1990. E também uma redução do consumo de energia elétrica, veja que interessante, em 25% em relação ao ano de 2008, que foi o ano daquela crise econômica financeira internacional, um ano de grande recessão e de retração da economia, ou seja, alvos a serem alcançados bastante ambiciosos. É claro que uma transição energética dessa, uma liberalização de mercado, investimento em fontes renováveis, investimento em eficiência energética, isso tem um valor que não é, tem um preço, tem um custo que não é desprezível. E o custo acumulado dos subsídios que precisaram ser, os subsídios tarifários, ou seja, aqui praticamente não entrou um centavo do orçamento do governo alemão, tudo foi financiado pela via tarifária, via encargo tarifário, via cobranças adicionais. Esse custo acumulado, ele hoje é em torno de 180 bilhões de euros, o que chega na cotação atual, chega a algo perto aí de 1 trilhão de reais, sendo que mais de um terço é suportado por consumidores residenciais. E aqui eu chamo a atenção para um mecanismo que foi utilizado
para a decolagem do investimento em energia renovável, que foi a feed-in tariff, que é o pagamento de uma tarifa pela injeção da energia na rede por um preço elevado, um preço superior àquele preço que você obtém pela retirada de energia da rede. E era um projeto, foi um projeto que buscava, era um projeto tão interessante, que buscava a decolagem desse modelo, que qualquer projeto ele poderia ser admitido, já que o preço era muito alto, muito mais alto do que a energia obtida na rede. Isso terminou significando um investimento excessivo em energia renovável, um sobreinvestimento. Tanto é que na Alemanha passou a existir um fenômeno do preço negativo, o PLD negativo. Esse é um fenômeno exclusivamente alemão e se justifica pelo excesso de investimento em energia renovável e essa energia renovável ela terminava sendo, por não poder sofrer com os trade-off, já que lá na Alemanha existe uma prerrogativa para as usinas de energia renovável, que é a impossibilidade delas sofrerem um curtailment. Então, isso significava que o consumidor industrial, em certas horas do dia, ele era remunerado para consumir energia. Essa distorção ela já foi corrigida e já não mais existe na Alemanha. A partir de 2017, em razão da verificação dessas distorções e desse investimento excessivo, esse sobreinvestimento, começaram a ser feitos leilões à moda brasileira. Esse modelo de leilões do Brasil, o modelo do ACR, ele foi importado para o incentivo à energia renovável e, dessa forma, trazer maior controle pelo Estado dos investimentos realizados e dos custos imputados aos próprios consumidores. Aqui tem uma pequena projeção até 2030 do investimento da Alemanha em energia renovável e chama a atenção, no ano de 2024, o investimento, a capacidade instalada em energia eólica onshore de 62 gigawatts, 73 gigawatts em 2024 de energia fotovoltaica e 10 gigawatts de energia eólica offshore, sendo que em 2030 isso de forma acumulada vai chegar em quase 200 gigawatts de potência, que é quase a nossa potência instalada total, a do Brasil nesse momento. E o Brasil ele sempre tem uma matriz elétrica muito parecida com a da Alemanha. A nossa matriz hoje é em torno de 210, 220, talvez, gigawatts, considerando a GD, e na Alemanha é algo em torno disso também. Quando a gente analisa, João, faz um diagnóstico desse programa Energiewende, o que a gente consegue verificar é que ele se encontra lastreado num pressuposto de economia de mercado, ou seja, liberalização completa, porém com um forte dirigismo estatal, uma forte presença estatal no fomento. Ou seja, o mercado, por si só, ele não consegue endereçar alguns problemas que precisam, por sua vez, da intervenção estatal. Então, os pilares desse modelo, desse programa, preços livres para a compra e venda de energia elétrica, ou seja, todo mundo pode comprar de quem quiser, sem limitação quanto à carga. Isso ocorreu paulatinamente desde 2007. E a privatização de todos os ativos do Estado alemão. E é interessante aqui que atuam no setor elétrico alemão estatais de outros países europeus, mas não estatais alemães. Lá opera a TenneT, que é uma transmissora holandesa, opera a Vattenfall, que é uma grande geradora multinacional sueca. Enfim, então essa é uma característica interessante. A Alemanha ela se desvencilhou de todo e qualquer ativo estatal. E as tarifas são apenas para as atividades do DSO e do TSO, ou seja, atividade de transmissão e de distribuição. É claro que a gente não, quando a gente olha esse panorama todo, o Brasil não deve se sentir diminuído porque a Alemanha ou a Europa seguiu uma trilha tão estruturada e tem alcançado esses resultados mais avançados do que nós alcançamos até o momento. Cada país tem sua história que justifica a sua trajetória. E a Europa, em especial a Alemanha, foi movida por alguns fatores que tornaram com que esse processo se desenrolasse de forma mais rápida. O primeiro fator, pelo menos aqui em relação à Alemanha, foi o risco associado à energia nuclear. Depois do acidente de Fukushima, em 2011, o alemão médio, em especial os políticos, passaram a ter pavor de um acidente em território alemão, já que as usinas nucleares estavam espalhadas em todo o território
e caso houver, e como se trata de um território pequeno, caso houvesse um desastre, haveria um prejuízo humano e social e econômico também muito elevado. Também o elevado grau de emissão de CO2 pela geração de energia a partir de carvão e óleo combustível. Então, isso impulsionou a transição energética na Europa e na Alemanha, e mais ainda, a dependência externa de fontes primárias de energia, como é o caso do urânio, petróleo e gás. E isso ficou muito claro, em especial após a invasão da Ucrânia pela Rússia e com o corte do gás russo para a Europa. Então, isso terminou fazendo com que a Europa acelerasse esse processo de transição. Então, o retrato do Energiewende que a gente pode extrair nesse momento, no contexto europeu, no contexto de liberalização, é uma democratização do investimento. No entanto, acompanhado de um aumento da tarifa do consumidor, e aqui eu falo da tarifa do fio, que os subsídios eles são pagos pela tarifa do fio, com efeitos até 2030, exceto os eletrointensivos que foram isentos, que se encontraram isentos para manter a competitividade internacional da cobrança desse encargo. E os preços de energia elétrica para consumidores residenciais, eles estão entre os maiores da Europa, sendo aí aproximadamente 30 centavos de euro por quilowatt-hora. Porém, aqui um elemento extremamente importante, João, é que a conta final de energia elétrica na Alemanha, apesar do preço ele ser superior, a conta final ela é similar de outros países, exatamente em razão de medidas de eficiência energética. Aqui, quando a gente observa a composição média dos preços de energia elétrica, a gente consegue ver aqui, deixa eu ver, aqui esse em azul, essa barrinha em azul é exatamente o encargo que é cobrado do consumidor alemão. Aqui é a composição de preço média, e a gente consegue ver que é extremamente impactado pelo encargo de energia renovável. E aqui no próximo gráfico, a gente vai ver que o preço médio da energia, do quilowatt-hora da energia elétrica na Europa, na Alemanha, na verdade, ele é o maior da Europa. Ele está acima, inclusive, da Dinamarca, que tem investimentos muito fortes em eólica offshore, em especial, já que o território é muito pequeno. No entanto, quando a gente observa o preço final que é pago pelo consumidor, esse preço ele termina sendo equivalente ao dos demais países, exatamente em razão de medidas de eficiência energética, exatamente em razão de medidas de freio ao consumo. Então, João, com essas breves considerações, eu espero ter oportunizado a você uma breve viagem aí ao continente europeu, no espaço e no tempo,